Olá a todos, meu nome é Tércio Xisto e eu vou realizar a apresentação do trabalho sobre a determinação de elementos metálicos em queijo Minas artesanal. Atualmente, as pessoas vêm buscando uma alimentação mais equilibrada e com baixo consumo de calorias. Sendo assim, leite e seus derivados vêm ganhando um papel de destaque devido ao seu alto valor nutritivo e proteico. Dentre esses alimentos, o queijo vem ganhando destaque por ser uma boa fonte de cálcio, nutrientes, minerais e gorduras. No estado de Minas Gerais, ocorre a produção de queijo Minas artesanal, e esse queijo é produzido em 7 micro-regiões certificadas pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, com reconhecimento de identidade regional e que praticam modo artesanal de fazer o queijo. As principais micro-regiões são a do Cerro, Campo das Vertentes, Canastra, Araxá, Salitre, Triângulo e Cerrado. A determinação da composição química dos alimentos pode ser uma estratégia importante na identificação e classificação dos alimentos. Técnicas alimentares associadas a ferramentas quimiométricas têm ganhado considerável atenção, pois podem ser utilizadas para caracterizar ou classificar produtos de acordo com a origem geográfica, qualidade, variedade, tipo ou outras características. Dentre essas técnicas, a análise de componentes principais, PCA, é reconhecida como uma das mais simples e mais eficientes. A PCA é uma estratégia estatística utilizada para reduzir a dimensão de um conjunto de dados e aumentar a capacidade de interpretação, mas ao mesmo tempo minimizar a perda de informações. O presente projeto teve por objetivo principal investigar a correlação entre os teores totais de potássio, sódio e zinco com a identificação geográfica de queijo Minas artesanal proveniente das micro-regiões do Cerro, Cerrado, Serra do Salitre e Serra da Canastra. Para isso, tem-se os seguintes objetivos específicos, quantificação dos teores totais de potássio, sódio e zinco em diferentes amostras de queijo Minas artesanal, provenientes das micro-regiões do Cerro, Cerrado, Serra do Salitre e Serra da Canastra, e o tratamento dos dados de composição mineral utilizando a análise de componentes principais. As amostras de queijo foram preparadas em tubos de centrífuga de 50 ml, os quais foram utilizados para a pesagem das amostras de queijo. Os tubos foram avolumados até 10 ml com 5 ml de água deionizada, 4,5 ml de solução de triton 10% e 0,5 ml de solução de TMH. Por fim, as amostras foram submetidas ao processo de cavitação num banho de ultrassom e por fim foram analisadas no espectrômetro de absorção atômica em chama. Para a quantificação dos teores totais de potássio, sódio e zinco, as amostras de queijo foram preparadas e analisadas no espectrômetro de absorção atômica em chama. Após a análise das absorvâncias obtidas, os elementos foram quantificados e os dados foram armazenados em planilhas. A PCA dos dados obtidos nos equipamentos analíticos foi construída com o auxílio do software estatístico PEST. As variáveis utilizadas na PCA foram a concentração de elementos metálicos analisados. Bom, aqui nós temos a quantificação dos teores totais de potássio, sódio e zinco. A tabela 1 vai apresentar concentrações médias em miligramas por 100 gramas para cada analito. As análises foram feitas em triplicata. Os resultados obtidos mostram que foi possível determinar valores de concentração para as amostras de queijo analisadas. Além disso, a linearidade da faixa de trabalho para todas as curvas analíticas de calibração se mostrou adequada, sendo que os coeficientes de correlação das curvas maiores que 0,98 para todos os elementos. A análise de componentes principais foi obtida utilizando o software PEST. Na tabela 2 são apresentadas as relações entre a variância e os eixos gerados pelo software PEST. Cada um desses eixos explica parte da variância total. Nota-se que o eixo 1 e 2 eles explicam praticamente 100% da variância entre as diferentes variáveis, portanto apenas esses dois eixos serão utilizados na interpretação dos resultados. A tabela 3 indica qual é a variável mais proeminente em cada eixo, sendo que o maior valor indica a variável mais representativa. Para o eixo 1, a variável mais relevante é a concentração de sódio nos diferentes queijos. Isso indica que, dentre todas as variáveis, a concentração de sódio é a que mais se destaca. Já para o eixo 2, a concentração de potássio mostra-se como a variável mais proeminente. A terceira variável, teor de zinco, ficaria representada no terceiro eixo. Contudo, como esse eixo é pouco representativo em relação à variância total, o elemento potássio estará localizado na interseção entre os eixos 1 e 2. Os eixos 1 e 2 eles foram utilizados para a construção de um gráfico de dispersão bidimensional que indica qual elemento metálico é mais representativo em uma determinada região. O gráfico 1 indica como cada queijo está relacionado aos eixos 1 e 2. No gráfico em destaque, podemos ver que os eixos 1 e 2 estão representados como linhas verdes
e as amostras de queijo estão representadas como pontos pretos dispersos no gráfico. No que se refere às amostras de queijo do Cerrado, observa-se que elas possuem uma maior concentração de sódio em relação a todas as outras amostras analisadas. As amostras de queijo canastra se posicionam mais próximas ao eixo referente ao elemento potássio, indicando que essas amostras contêm uma maior concentração desse elemento. Na interseção entre os eixos 1 e 2, que representam as variáveis teor de sódio e potássio, se origina um terceiro eixo referente ao teor de zinco. As amostras de queijo do Cerro e da Serra do Salitre se localizam muito próximas à interseção dos eixos principais, indicando que essas amostras possuem uma maior concentração de zinco. Outras informações importantes que podem ser coletadas no gráfico de dispersão é que as amostras de queijo da Serra do Salitre apresentam baixa concentração de sódio e potássio, pois o seu posicionamento indica um maior afastamento dos eixos 1 e 2. Esse maior afastamento das amostras no gráfico 1 indica que dentre todos os queijos estudados, o que mais se diferencia entre eles é o queijo produzido na Serra do Salitre. A partir das análises de sódio, potássio e zinco, foi possível realizar a quantificação dos teores totais desses respectivos elementos nas amostras de queijo Minas artesanal, proveniente das microrregiões do Cerro, Serra do Salitre, Serra da Canastra e Cerrado. Utilizando o software PEST, foi feita uma análise de componentes principais que permitiu construir uma correlação entre a região produtora de queijo Minas artesanal e os diferentes teores de elementos metálicos. Por fim, foi possível perceber que o queijo da região da Serra do Salitre é o que mais diferencia dentre todos os outros queijos estudados.